A primeira coisa que me veio ao coração aqui é que às vezes a gente fala muito, né? Prega muito, ora pouco. Nós temos que orar um pouco mais. Por quê, pastor? Irmão, até a vontade de Deus para a minha vida, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas até a vontade de Deus para a minha vida, porque tem a vontade de Deus, tem a minha vontade. Tem a minha vontade? Tem. Por que Deus ele fala, agrada-te também do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração? Por quê, pastor? Porque tem desejos que são nossos, tem vontades que são nossas, tem coisas que eu quero, não é Deus que quer, sou eu que quero. Tem sonhos que não são de Deus, são meus, eu desejo, eu sonho. Isso está onde, pastor? Salmo 37, 4, ó. Deleita-te também no Senhor. O que é deleitar, pastor? É ter prazer. E nós temos que observar se Deus é um prazer realmente para a gente. Porque para a maioria de nós, Deus ele não tem sido um prazer, ele tem sido uma obrigação. Ele tem sido uma obrigação, quer dizer, se eu não orar, né, se eu não... Não, irmão, ele tem que ser um prazer para mim. Ele tem que ser um prazer para você. Ele tem que ter uma satisfação, eu tenho que ter alegria de poder estar na casa dele, eu tenho que ter alegria de poder conversar com ele, falar com ele, de ter ele como amigo, de ter ele como companheiro, de ter ele como Deus, de ter ele como Senhor, né? Então guarda isso no seu coração. Você entristece o coração de Deus se eu sou aquela pessoa que eu estou diante dele só por interesse, se eu sou aquela pessoa que estou diante dele só por obrigação, se eu sou aquela pessoa que estou diante dele só por uma necessidade, ou seja, se não existisse a necessidade, se não existisse o interesse, se não existisse, eu não estaria na presença dele, né? Porque infelizmente tem algumas pessoas que é assim que elas têm vivido, é por aquilo que Deus tem para dar, e não por aquilo que ele é. E nós temos que começar a buscar a Deus por aquilo que ele é, estar com ele por aquilo que ele é, o prazer da presença dele, a honra da presença dele. Eu não sei como eu posso me sentir uma pessoa cansada de buscar Deus. Não, se eu estou me sentindo cansado, é porque justamente o oposto, eu não estou buscando a Deus como deveria, porque ele diz que aquele que está cansado, ele diz que aquele que está oprimido, aquele que está sobrecarregado, ele diz, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Se anda cansado, pastor, eu ando cansado demais, parece que a coisa não anda, parece que a coisa não vai, é falta de Deus. É falta de Deus, é falta de se envolver com Deus. Talvez não é que a pessoa não se envolve, mas não o suficiente. Não o suficiente, ó. Vinde a mim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Não é só cansado, às vezes a pessoa está oprimida. Quantas pessoas eu olho para ela, eu vejo que ela está oprimida. A pessoa está sofrendo, está passando por um momento difícil, por uma complicação, né? Ele está falando para vir a ele. Muitas das dificuldades que nós enfrentamos é justamente por causa desse distanciamento de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Ele alivia, mas acontece que às vezes nós... Irmãos, desculpe a maneira de falar, às vezes nós somos preguiçosos, não somos aquelas pessoas, não somos aquele tipo de pessoa que se dá a Deus como deveria se dar. Estamos prontos para qualquer coisa. Se tiver que enfrentar um engarrafamento de 5, 6 horas para ir para a praia, a gente enfrenta. 5, 6 horas, sabe que vai ter que enfrentar a fila para comprar pão, sabe que é capaz de ficar sem água, mas vale a pena, vale tudo, porque nós estamos em busca de satisfazer a nossa carne. Agora, quando se trata de satisfazer o que realmente é necessário, que é o nosso espírito, às vezes falta a dedicação necessária. Para buscar a Deus, irmão, vai ter que vencer a tua carne. Eu fico imaginando Moisés subindo aquele monte. Que dificuldade, não é? O monte não era o mesmo monte que é hoje.
Pode ter certeza que hoje é muito mais fácil subir do que antigamente. É muito mais fácil subir do que antigamente, mas ele subiu. Para poder estar na presença de Deus, ele tinha que subir aquele monte. Em outras palavras, meu irmão, ele tinha que vencer a carne dele. Você tem que subir essa montanha aí, irmã. Ô amigo, você tem que subir essa montanha aí. Essa montanha de preguiça, e você tem que dar um jeito de superar isso daí. E ser uma pessoa que permaneça na presença de Deus. Permaneça em oração. Ó, está onde isso, pastor? Êxodo 34, 27. Ó. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: escreve essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. Irmão, quando Deus falou para ele escrever essas palavras, né, já estava lá algum tempo lá diante de Deus. Ele já tinha subido ao monte. Ele já tinha escalado o monte. Você quer que Deus fale com você, você vai ter que ser aquela pessoa que vai ter que vencer a tua carne, vai ter que vencer a preguiça, vai ter que vencer o desânimo, vai ter que vencer a falta de tempo, vai ter que vencer tudo isso. Você tem que dar um tempo para Deus. Todos os dias você vai ter que escalar essa montanha até chegar à presença dele. E quando chegar à presença dele, permanecer. Permanecer. Irmão, eu estou com Jesus desde 1987. Eu sempre fui um homem de oração. Não é porque eu sou mais santo, não. Eu acho que é por causa que eu sou carente de Deus. Eu procuro sempre buscar Deus, sempre falar com Deus. Irmão, e teve períodos da minha vida que eu começava uma oração, Senhor Deus, bum, já estava na presença de Deus. E aí ficava ali na presença de Deus, às vezes 1 hora, meia hora, 40 minutos, às vezes a noite toda ali na presença de Deus. Por quê? Porque no momento que você chegou na presença de Deus é fácil. No momento que você chegou na presença de Deus é tranquilo. Porque a dificuldade é justamente vencer essa barreira para chegar na presença dele. Ou seja, escalar esse monte. Está dando para compreender? Sim ou não? É escalar esse monte. Por quê? Na presença dele é tranquilo. Quando você está na presença dele é tranquilo. Você vai ter experiências maravilhosas. Você vai ter Deus falando com você, Deus abrindo o teu entendimento. Irmão, quem já teve o Espírito Santo conversando com você, você sabe como é maravilhoso. Você sabe. Eu me lembro de uma situação que eu estava orando e o Espírito Santo veio e falou comigo coisas que eu teria que, para poder te explicar, eu ia demorar aqui 1h30, mas ele falou em questão de segundos. Abriu o entendimento de uma maneira que foi em questão de segundos, mas para que eu pudesse explicar o que me foi aberto em questão de segundos, eu demoraria horas. Então esse tipo de experiência você vai ter, mas você precisa vencer essa montanha de desânimo, essa montanha de preguiça, essa montanha de insatisfação. Às vezes é outra montanha. Se a pessoa ela tem uma montanha que ela se tornou religiosa, ela vai ter que subir essa montanha. Se Moisés não subisse o monte, ele não chegaria na presença de Deus. Ele não sabe. Por que Deus? Porque Deus estava no cume do monte. Ele estava lá em cima. Então quando ele chegou lá, aí sim, aí Deus começou a dar as diretrizes, começou a dar as orientações, as explicações, tudo que ele precisava saber para poder viver de acordo com o que Deus queria. Então muda isso, nesse ano de 2025, muda isso. Seja uma pessoa mais dedicada em oração. Como eu falei, teve momentos que eu cheguei, bum, já estava na presença de Deus. Mas teve momentos que eu cheguei, e às vezes eu estava orando ali 1 hora, 2 horas, e não tinha chegado na presença de Deus ainda. Era aquela luta, aquela batalha, aquela coisa da carne mesmo, de vencer. Mas sabe o que é isso? Com o tempo eu fui descobrindo, porque eu não sabia, eu não conseguia entender isso. Mas com o tempo eu fui descobrindo, é que às vezes nós temos comportamentos, aqui está Deus, às vezes nós temos comportamentos que nós não achamos que é nada demais, mas que nos afasta de Deus de uma maneira grande, e às vezes para chegar diante de Deus de novo, a gente tem que subir uma montanha grande aí. Então toma cuidado, irmãos, leva a Deus com responsabilidade. Eu fico vendo, nós ficamos orando aqui, acho que uns 30, 40 minutos, eu fico vendo pessoas... Mas como que alguém sente sono orando diante de Deus? Você não está na presença de Deus. Não está. Por quê, pastor? Porque não tem como. Não tem como, irmão. Não tem como. É como começar a fazer um exercício. O começo pode ser complicado, mas depois que você está no exercício, o corpo está quente, irmão.
Você tem que tomar até cuidado, por quê? Porque depois que esfriar, você vai sentir tanta dor ali, e você não, por causa que você, com o corpo quente, estava ali, você não sentia. Como é que eu vou sentir sono na presença de Deus? Como é que eu vou cochilar na presença de Deus? Como é que eu vou sentir desânimo na presença de Deus? Eu não estou na presença de Deus, eu estou na carne, irmão. Eu estou na carne. Eu estou falando de experiência. Tem coisas que você sabe. Outro dia eu estava conversando com o irmão. Quando eu falo outro dia, você sabe que é tempo, né? E ele é policial. Aí eu fiz uma pergunta para ele, não sei se ele vai lembrar. Fiz uma pergunta para ele. Falei, como é que você sabe que quando uma pessoa vem que tem uma coisa errada? Aí ele falou para mim bem sério assim: essa pessoa não tem nada para esconder, não tem porquê, né? Que é isso? Experiência. A experiência do trabalho dele. A experiência do meu trabalho é lidar com pessoas. E o meu trabalho é um trabalho muito bom, irmão. O meu trabalho é chegar na presença de Deus. Olha que trabalho maravilhoso esse. A única coisa que eu tenho que fazer é chegar na presença dele, que o resto é ele que faz. Então eu já tenho experiência de chegar na presença de Deus. E eu sei como é que é estar na presença de Deus. Eu sei como é que se comporta uma pessoa que está na presença de Deus. Eu sei como se comporta uma pessoa que está em pecado também. Por quê, pastor? A experiência do meu trabalho. Irmão, abra os olhos. Procure se dedicar um pouco mais a Deus. Porque amor, irmão, não é palavra, amor é atitude. Amor é comportamento. Quer mostrar amor por Deus, pastor? Eu quero mostrar amor por Deus. Respeita mais a palavra dele. Se dê um pouquinho mais a palavra dele. Você está compreendendo? Procure compreender melhor a palavra dele. Irmão, a Bíblia fala de duas irmãs. Uma chamava Marta, outra chamava Maria. Irmão, as duas estavam na presença de Jesus. As duas. Só que uma estava com um comportamento correto, a outra estava com um comportamento equivocado. Um comportamento que ela achava que era correto, mas era equivocado aos olhos de quem? Porque é o que importa aos olhos de Deus. Muitas pessoas estão na presença de Deus, só que um comportamento equivocado aos olhos dele, um comportamento errado aos olhos dele. Está onde diz pastor Lucas, capítulo 10, versículo 38. Jesus disse aos seus discípulos, continuaram a sua viagem, e chegaram a um povoado, e ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Olha só que coisa linda, você receber Jesus na sua casa, ou no seu coração. Naquela época a casa era física, hoje eu recebo Jesus aqui, no meu coração. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Quando eu recebo a palavra, no meu coração eu estou recebendo Jesus. Você está compreendendo, sim ou não? Jesus é a palavra, eu estou recebendo Jesus. Então tem pessoas que realmente ela recebe Jesus em casa, ela recebe Jesus no coração. Não é que Jesus não está nela, não é que Jesus não está no coração dela, mas o problema não é esse, a questão é o comportamento que ela está tendo diante de Jesus. Ela recebeu Jesus em casa. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado, e ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Sério. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Essa é a posição. É a posição, pastor, sempre estar aos pés do Senhor. De que maneira, pastor? Em oração, examinando as Escrituras, ouvindo a palavra dele. Mas não é só isso. Por quê, pastor? É o que eu faço com a orientação, com o ensinamento, com o entendimento que me é entregue. O que eu faço com esse entendimento, o que eu faço com essa orientação, importa tanto quanto receber a orientação. Importa tanto, porque não adianta eu ter o entendimento e não colocar em prática, gente. É o que eu falei esses dias sobre os dois irmãos. Não precisa colocar não, tá? Sobre os dois irmãos. O pai mostrou a vontade para eles. O pai chamou um e falou: o negócio é o seguinte, hoje eu quero que você vai trabalhar na vinha. Eu não quero ir. Mas foi. E chegou para o outro e falou: eu quero que você vai trabalhar na vinha. Eu vou, sim, senhor. Mas não foi. Os dois sabiam a vontade do pai, mas no entanto um só fez o que o pai queria.
Então não adianta você ter o conhecimento, tá? Tem a instrução, tá aos pés de Jesus, coisa linda, maravilhosa, recebeu Jesus em casa, mas o que você faz com a informação que você recebeu? Qual é o comportamento que você tem mediante a informação que você recebeu, mediante a orientação que te foi dada? Porque não adianta só eu ter o conhecimento, eu tenho que ter o conhecimento e a prática, eu tenho que colocar em prática, senão não adianta. Igual eu estou falando para você agora, que você tem que subir esse monte, tem que escalar o monte da preguiça, vencer, subir, chegar até lá em cima é vencer o monte, escalar o monte da preguiça, escalar o monte do desânimo, escalar o monte da rebeldia, escalar o monte da falta de temor, da falta de respeito pela palavra. Você está compreendendo? Escalar o monte que tornou você talvez uma pessoa religiosa, uma pessoa crítica, uma pessoa que fica julgando o tempo todo os outros. Escala esse monte, vence isso e vá para a presença de Deus, fique nela. Por quê, pastor? Porque é na presença de Deus que você vai ter as instruções que você precisa. Mas repito, não é só ter a orientação, não é só ter o ensinamento, não é só estar aos pés de Jesus, é o que você faz com essa informação, é o que você coloca em prática da informação que Ele te dá. Porque eu sei que eu não posso, mas eu faço. Eu sei que eu não posso, mas eu faço. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Aí não adianta. Eu tenho que catar a informação e fazer essa informação se tornar o caminho para mim. Ou seja, eu tenho que praticar. Está compreendendo? Sim ou não? Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Segue. Marta estava ocupada com tanto trabalho da casa. Olha só, irmão, as duas estavam na mesma casa, Jesus estava dentro dessa casa, as duas estavam na presença de Jesus, uma com um comportamento que agradou a Jesus, a outra com um comportamento que ele não aprovou. Não é que não está com Deus, às vezes a pessoa confunde as coisas. A pessoa é de Deus, ela está com Deus, está na presença de Deus, mas com uma atitude que Deus não está aprovando, com um comportamento que não está correto. Você está compreendendo, sim ou não? É errado trabalhar, irmãos? Mas quem não trabalha não come. Mas é só trabalhar? Você não tem tempo para vir à casa de Deus? É errado eu me divertir? Eu ter um lazer? Lógico que não, mas para mim ter o lazer, eu vou comprometer o meu relacionamento com Deus? Então, quer dizer, muitas vezes a pessoa não entende, não é que ela não pode, mas o comportamento dela não está agradando a Deus. Ela está diante dele, mas o comportamento dela não está agradando a Deus. Marta estava ocupada com tanto trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou. Ela chegou perto de Jesus, se aproximou dele e perguntou: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Em outras palavras, Jesus, vamos para a tradução do pastor Antônio Júnior, segundo o pastor Antônio Júnior. Ô Jesus, está de brincadeira? Não está vendo aí que eu estou correndo para lá e para cá? Ela fica aí à toa? Será que não dá para dar um toque para ela me ajudar? Por quê? Porque ela acreditava, Marta acreditava que o que ela estava fazendo era o correto. Afinal de contas, ela estava recebendo. Mas só que tem pessoas que elas estão fazendo coisas que Deus não pediu para elas, mas o que Ele pediu ela não está fazendo. O que Ele quer ela não está fazendo. Ela está fazendo muitas vezes aquilo que Ele não pediu para ela. Repito, não confunda as coisas. Ela está na presença de Deus, ela está recebendo Jesus em casa, ou seja, está recebendo a palavra no coração. O que está errado então, pastor? A atitude é o que ela está fazendo com a informação que não está de acordo com o que Deus quer, que não está agradando a Deus. Está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Ou seja, não tem como apontar um pecado, mas ela não está agradando a Deus com a atitude dela, com o comportamento dela. Ela está dando mais importância a outras coisas do que a Deus. E no momento que eu começo a dar mais importância a outras coisas do que a Deus, eu já começo a pegar um caminho errado. A palavra tem que ser mais importante para mim.
A palavra tem que estar acima de tudo para mim. Deus tem que estar acima de tudo para mim. Quando perguntaram a Jesus qual era o principal mandamento, ele falou, ele foi claro: amai a Deus acima de todas as coisas. Em outras palavras, Deus tem que estar em primeiro lugar para você. Ela não estava colocando Jesus em primeiro lugar, apesar de estar recebendo Jesus em casa, apesar de estar na presença de Jesus. Ela estava tão próxima de Jesus quanto a irmã dela. As duas estavam próximas de Jesus. Uma estava ao pé dele e ela, que estava um pouquinho mais distante, cuidando de coisas naturais, se aproximou dele para falar com ele. As coisas naturais. Não, eu não estou falando de pecado. Preste atenção nisso. Pecado, você já sabe, que te separa de Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Por quê, pastor? Porque o salário do pecado é a morte. E morte é justamente isso, separação do homem para com Deus. Posteriormente, nós vamos ter a morte física, não tem jeito. Veio do pó, ao pó tornará. Mas tem muitas pessoas que elas não entenderam isso ainda. A morte, que é o problema real, a morte que é a preocupação real que deve existir em nós, é essa separação do homem para com Deus. E a única coisa que me separa de Deus é o pecado, é a iniquidade. Então eu não estou falando de pecado, eu estou falando de comportamentos que são lícitos aos nossos olhos, que não é pecaminoso aos olhos de Deus, mas ele não aprova. Ele não é o que ele quer, a pessoa não está fazendo o que ele quer, ela não está tendo o comportamento que ele gostaria dela. A atitude dela não está de acordo com o que ele quer. Está compreendendo? E é isso que nós temos que corrigir no nosso relacionamento com Jesus. Eu estou recebendo ele no meu coração, não há dúvida nisso. Eu estou na presença dele, ou seja, eu estou recebendo ele em casa, não há dúvida nisso. Eu estou na presença dele, não há dúvida nisso. Mas só que o meu comportamento não é um comportamento que ele está aprovando, que ele está alegrando, que está alegrando o coração dele. Está compreendendo, sim ou não? Mateus 22, 36. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Ele estava falando da lei de Moisés. Segue. Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ou seja, no meu pensamento. Cuidado com o pensamento. A minha mente, ela é de Jesus. A mente de Jesus não é pornográfica. A mente de Jesus não é uma mente que fica maquinando malandragens. A mente de Jesus é pura, ela é santa. É uma mente onde a direção e a vontade de Deus, porque a mente é o lugar das emoções, a vontade de Deus é que é o que importa, o que é produzido. Você está compreendendo, sim ou não? Respondeu: ame ao Senhor teu Deus, seu Deus, com todo o símbolo do teu espírito. O teu espírito tem que ser inteiro de Deus, tem que servir a Deus. O teu espírito não pode servir a um outro ser. E olha, se eu permitir que a minha mente se volte a coisas ilícitas, eu vou me tornar escravo desse ser a qual eu estou servindo. Cuidado. Respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Irmão, por inteiro, acima de tudo. Aí ele vem, continua. Este é o maior mandamento e o mais importante. É o maior e o mais importante. Deus tem que estar acima. Marta não entendeu isso. Ela estava achando que o comportamento dela era o comportamento correto, tanto que ela foi repreender Jesus. Tem gente que às vezes é meio fora da casinha. Ela quer corrigir a palavra. Não é bem assim, o meu entendimento é outro. Oxa, Deus está de brincadeira comigo, então mentiu para mim, Jesus mentiu para mim. Agora, se ele mentiu para mim nisso, ele mentiu para mim em tudo. Só que eu sei que ele não mentiu para mim, ele é a verdade, ele é o caminho. Amém? Marta estava ocupada com tanto trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa? Foi chamar a atenção de Jesus. Ela não chamou a atenção da irmã dela, não. Ela chamou a atenção de Jesus. Ela não tinha que ter falado com a irmã dela se tivesse falado alguma coisa, mas ela foi falar com ele, chamou a atenção de Jesus. Tem pessoas que é assim, ela quer
corrigir a palavra, ela se volta contra a palavra, ela quer consertar a palavra está errada. Não é assim, não é desse jeito, sabe? Mas é lógico que a visão dela é o seguinte, é o pastor, né? Do jeito que ele está falando, não é bem assim. Mas eu estou falando a palavra de Deus, poxa. Eu estou falando a palavra de Deus. Eu não estou emitindo a minha opinião. Eu estou mostrando a palavra. Você está acompanhando aí. Mas a pessoa, ela quer corrigir a palavra. Foi chamar a atenção de Jesus. Não foi chamar a atenção de Jesus? Estou inventando alguma coisa? Marta estava ocupada com tanto trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Ela está chamando a atenção de Jesus ou não está? Está. Falando para ele: poxa, o senhor devia ter falado alguma coisa para ela, o senhor deixa ela aí? O senhor não está vendo que ela está aí me deixando trabalhar sozinha? Não, o senhor não vai falar nada? Se ela tivesse, por que ela não falou? Talvez eu fico pensando, às vezes quando eu paro para meditar, eu fico pensando, talvez eu estou vendo ela assim, ó, a irmã dela sentada, Jesus sentado, a irmã dela sentada ali junto com Jesus, talvez ela passando. E a irmã nem aí, aí ela não aguentou mais, falou: Jesus, fala com ela aí, o senhor não está vendo que eu estou correndo para lá e para cá, ela não está fazendo nada? O senhor não se importa com isso não? Não está errado, Jesus. Olha o que Jesus falou para ela, 41. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Irmão, tem gente que está preocupada, tem gente querendo fazer curso disso, fazendo curso daquele. Você morre, eu quero saber o que você vai fazer com esse monte de curso. Eu quero saber o que você vai fazer com esse monte de curso, a hora que você morrer. Eu cheguei num local esses dias para visitar um amigo. Rapaz, tem curso de tudo quanto é jeito na parede dele, pós-graduação, da pós-graduação, da pós-graduação, da pós-graduação, eu quero saber o que ele vai fazer. Perdeu tanto tempo com um monte de coisa que é inútil, que é só vaidade, que é só título aos olhos dos homens, que não vai contribuir com nada. Nada, coloca no teu coração que eu vou te dizer agora, que isso não são palavras minhas, é a palavra do Deus vivo. Nada substitui a bênção de Deus, nada. Então, em vez da pessoa estar se dedicando em conhecer, em buscar, em servir a Deus, ela está se preocupando com coisas naturais. Aí é lógico que eu estou falando, a pessoa fala: pastor, está me cutucando. Não estou te cutucando, não estou te chacoalhando. Estou mais que cutucando. Só que não é só você não, isso é para você, é para mim, para qualquer um. Nós estamos nos preocupando com tantas coisas que não tem importância. Não tem importância. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade. Nenhum esforço pode. Não pode. Não, mas é que eu tenho que fazer um curso disso. Não, que eu tenho que fazer um curso daquilo outro. Não, que eu tenho que fazer. Você está fazendo tanta coisa. Você está preocupado com tanta coisa. O Senhor Jesus falou para ela: só uma coisa necessária. Quer ver? Coloca lá, 41. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas. Ou seja, você está preocupado com coisas que não têm nenhuma relevância, nenhuma importância, que não vai servir para nada, ô Marta. Segue. Mas às vezes, sabe qual é o problema? Nós queremos impressionar os outros. Não é a minha intenção, pastor. Então Jesus mentiu para mim de novo, porque Salomão, ele falou sobre isso. Se eu não me engano, está lá no livro de Eclesiastes. Ele falou que uma pessoa, ela trabalha mais que a outra, que ela quer mostrar que ela é melhor. Acho que é o livro de Eclesiastes. Às vezes você quer impressionar. Qual é o seu nome? Meu nome é Antônio Júnior. Qual é a sua graduação? Eu sou advogado, especialista, tenho doutorado, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí alguém olha e fala: nossa, importante ele, serve para nada, serve para nada. Não serve para nada. Mas apenas uma é necessária. A única coisa que você tem que fazer. Eu conheço pessoa que fala assim:
nós vai, nós volta, nós fiquemos, e está arrebentando de prosperidade. Por quê, pastor? Tem a bênção de Deus. Eu conheço pessoas que até para tomar o chá, e está comendo pão que o diabo amassou. A vida é difícil, complicada, tribulada, difícil demais. Por quê? Está sem a bênção de Deus. A única coisa que eu preciso é me envolver com Deus, de verdade, de todo o coração. O resto Ele faz. Mas nós não queremos. Nós não queremos. Olha lá, Eclesiastes 4:4. Também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. Não fui eu quem disse. Quer brigar? Vai brigar com Jesus. Briga comigo não. É porque elas querem ser mais do que as outras. Mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. É tudo besteira, gente. Agora, presta atenção também, né? Agora não vai cruzar os braços também não. Ninguém vive de brisa. O apóstolo Paulo já falou há muitos anos atrás: aquele que não come, aquele que não trabalha, também não come. Então preste atenção no que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que estão abandonando a comunhão com Deus em busca dos prazeres ou em busca de alcançar um conhecimento a mais que não vai ajudar em nada. E nós temos que tomar cuidado, porque senão é isso que vai acabar acontecendo. De um curso para outro curso, de um curso para outro curso. Só que tudo isso tudo está tomando tempo. E se tem uma coisa que nós não podemos recuperar, é o tempo. Não tem como. Não tem jeito. Esses dias eu estava com um amigo, eu estava dirigindo, ele estava no meu carro, estava sentado ao lado. Eu estava falando para ele: rapaz, se eu pudesse, como eu me arrependo de tantas coisas, se eu pudesse, não tem como voltar atrás, não tem como recuperar o tempo. Não tem jeito. Se pudesse voltar o tempo, pastor, eu voltaria em 1987. Eu ia começar tudo de novo, mas só com a cabeça que eu tenho hoje, com o entendimento que eu tenho hoje. Por quê, pastor? Porque com o entendimento que eu tinha antes, com a cabeça que eu tinha antes, eu ia tomar as mesmas decisões. Tem gente que fala: se eu voltasse no tempo, se você voltasse no tempo com a cabeça que você tinha antes, você ia tomar as mesmas decisões. Agora, se eu conseguisse voltar no tempo, com a cabeça que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, eu faria muita coisa diferente. Tem coisa que eu faria igualzinho, mas muita coisa faria diferente. Só que tem um porém, pessoal. Esse conhecimento, esse entendimento é uma coisa que a gente só consegue adquirir com o quê? Com o tempo. Não tem jeito. É só com o tempo. Agora, eu como pregador, o que eu posso fazer? É transferir a minha experiência para aquele que quer. Porque tem gente que não quer. Por quê, pastor? Porque significa, muitas vezes, ter que renunciar, ter que abrir mão, ter que se esforçar em alguma situação. E tem gente que não quer. Ela quer viver do jeito que ela acha melhor, e pronto, ela está na presença de Deus, ela está recebendo Jesus em casa, ela está, mas o comportamento dela não está agradando a Deus, não. Você está entendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque uma coisa só importa, uma coisa só. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada, preocupada com muitas coisas. Segue. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e isto ninguém vai tomar dela. Não toma. Todo o conhecimento que você adquire com Cristo fica com você. Não toma. Agora eu quero saber o que você vai fazer. Eu estava pensando aqui, quando eu estava pregando, num dos maiores pregadores que eu conheci pessoalmente, que eu tive o privilégio de andar com ele. Desculpe a expressão, né? Eu estava até vendo uma entrevista esses dias do Edmundo, aquele jogador de futebol, e aí o Osmar Santos, se eu não me engano, que era um radialista famoso, teve um acidente, infelizmente, né? Foi muito sério, comprometeu a fala dele, não pôde mais exercer a profissão. O Edmundo era um jogador muito habilidoso,
E ele começou a chamar ele de animal, né? Mas o animal não era no sentido pejorativo, era no sentido, esse cara é demais, né? Ele é um animal, né? Então, quer dizer, animal acabou se tornando sinônimo de alguém, né, que faz algo fora do comum, né? Pô, esse cara é um animal, quer dizer, uma pessoa fora de série, né? Fora do comum. Mas isso começou essa expressão é um animal, né? No sentido bom, não no sentido pejorativo, né? No sentido bom, é através da grande habilidade, do grande comportamento do Edmundo, e o Osmar Santos, que era um radialista famoso, falava, ele é um animal, né? Então o que acontece? Então, no bom sentido da palavra, esse pregador que eu estava pensando nele aqui, era um animal. O cara era fora da curva, extraordinário. Eu vi Deus usar aquele cara assim, de maneira assim, que você falava, não é brincadeira. Ele orou por uma esposa de um primo meu. Ela estava com um câncer no útero, ela estava na cama, mal. Ele chegou, conversou, colocou a mão na cabeça, fez a oração, ela começou a se retorcer, correu para o banheiro, caiu na privada o câncer. Eu já vi ele ser usado de uma maneira assim, que você fala, rapaz, não é possível uma coisa dessa. O cara é animal, ou seja, sobrenatural. Irmão, aí começou a correr para lá e para cá, e faz faculdade disso, e faz faculdade daquilo, e se desgastou, morreu, jovem. Agora, para que serviu as duas faculdades que fez? Para que vai servir? Para que serve? Perdeu tempo. Estou julgando não. Eu estou mostrando para você que às vezes você não está entendendo, você está perdendo tempo. Deus já mostrou o que tem que ser feito. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E você está achando que se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro, a tua vida vai melhorar. O que vai melhorar a tua vida é a bênção de Deus, porque quem capacita, quem vai te abrir o entendimento é Deus. É lógico, se eu puder me aprimorar sem comprometer o meu relacionamento com Ele, beleza. Mas no momento que eu comprometo o meu relacionamento com Deus, para poder me aprimorar, irmão, eu não estou me aprimorando, eu estou perdendo. Mateus 6,33, depois você lê o Mateus 6 inteiro, até o 33, que você vai ter um entendimento desse versículozinho aqui. Por quê, pastor? Porque esse versículozinho aqui, ele está falando de tudo que vem antes. Tudo que vem antes. E ele está falando justamente das coisas naturais, das coisas que são necessárias para o dia a dia nosso. Então ele está dizendo, eu vou dar o que você precisa para o teu dia a dia. Eu vou dar o que é necessário para o teu dia a dia. O que você tem que fazer para alcançar isso tudo? É só isso só. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ela escolheu a melhor parte, simplesmente se inclinou ao pé de Jesus. Agora não dá, pastor, porque eu tenho que fazer isso, não dá porque eu tenho que fazer aquilo, não dá porque eu tenho que fazer aquilo outro, não dá. Só que quem está perdendo é você. Aprenda a colocar a Deus em primeiro. Aprenda a colocar a Deus em primeiro, Ele e o reino dele, tá? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão Ele em primeiro. Coloca isso dentro de você, você vai ver que a tua vida vai mudar. Está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Sobe o monte da preguiça, sobe o monte da rebeldia, sobe o monte da falta de temor, sei lá que monte que tem que subir, mas sobe o monte que é necessário subir para estar na presença de Deus, e na presença dele, siga as orientações dele, você vai ver a glória de Deus. Amém, Jesus? Falta pouco tempo para meia-noite. Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe.